Você está no podcast da Rádio Retromix e hoje eu vou bater um papo com o Luiz do canal Retro Gamer Brasil, um papo muito nostálgico. A gente falou dos primeiros videogames que chegaram no Brasil, falamos também sobre colecionismo, enfim, o papo tá muito legal para quem curte videogames e para quem não curte é uma aula de história sem dúvida nenhuma. Eu agradeço demais pela sua audiência, lembrando que nós estamos lá no site radioretromix.com e também no Instagram @Rádio Retromix. Eu espero que você curta esse bate-papo, hein? Valeu! Tchau, tchau. Seja bem-vindo, Luiz, ao podcast aqui da Rádio Retromix. Muito obrigado pela sua participação. Eric, super feliz de estar aqui, agradeço demais o convite, e quando você falou que a ideia era a gente bater um papo sobre coisa retrô e videogame, eu aceitei na hora, porque sei que é uma hora que a gente vai passar aqui se divertindo, então muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua disposição em participar do nosso podcast, e, bom, falar de coisas antigas é a nossa especialidade, né, música, e aí a gente abriu o podcast realmente para expandir os nossos horizontes, em termos gerais, né? A gente conversa sobre filmes, games, cinema também, cultura em geral, e videogame. Eu sou gamer desde criança, né? Desde que me conheço por gente, eu jogo videogame, então é um assunto que está dentro da minha zona de conforto. E eu quero começar o nosso papo, Luiz, perguntando para você, quando começou sua paixão pelos games e depois como que você virou um colecionador? Minha paixão pelos games começou há muito tempo. Eu ganhei meu primeiro videogame em 1983, que foi um Magnavox Odyssey, ou Philips Odyssey, né, para ser mais justo, porque no Brasil era o Philips Odyssey. Sim. E lá iniciou uma paixão. Eu tinha 6 anos e foi uma coisa mágica para mim, né? Descobri um negócio que você podia interagir com a televisão, eu nunca vou esquecer. Tanto que o Odyssey até hoje é o meu videogame favorito, é o que mora no meu coração. E aí eu tive uma fase lá no começo dos anos 80 com o Odyssey, com o Atari, depois no final dos anos 80, quando chegou a terceira geração, né, que eu ganhei um Phantom System, foi outro momento mágico para mim, porque foi uma baita evolução, né, o Phantom trouxe realmente um gráfico que a gente via antes nos fliperamas, né, nos arcades, o Phantom se aproximou um pouco daquilo, diria que foi um segundo momento ali com a terceira e com a quarta geração, com o Phantom, com o Master System, com o Genesis, que foram os que eu tive na época. E aí eu dei uma boa pausa depois, acho que entrei lá, né, depois que entrei na faculdade, que os interesses mudam, me afastei dos videogames. Em 2017, eu decidi entrar de novo, eu estava, enfim, procurando, eu sempre, como você, eu sempre gostei de coisas antigas, então tudo que você falou aqui, música, filmes, na minha game room aqui eu tenho um pouco de tudo isso que você falou, esse universo antigo sempre me fascinou, e aí em 2017 eu decidi voltar a entrar no mundo dos videogames, e foi aí que eu comecei a colecionar de forma mais séria mesmo, e é onde eu estou hoje. Então faz 4 anos que eu coleciono de uma forma mais estruturada, assim, que eu me considero de fato um colecionador. Entendi. E esse ato foi meio grande, né, Luiz? Dessa entrada na faculdade até você virar um colecionador, passaram-se aí muitos anos, né? Nesse período, eu tive aí alguns flertes com o PlayStation, então eu tive o PlayStation 2, o 3, o 4, mas eu sempre fui muito... PlayStation só jogava FIFA ou Pro Evolution, eu nunca consegui expandir muito o meu universo. Eu até tive um jogo ou outro, mas eu sempre falo para as pessoas que meu cérebro ele foi moldado 2D linear, né? Todas as vezes que eu tentei sair dessa estrutura de jogo, foi difícil para mim. Entendi. O FIFA foi a única coisa ali que eu sou apaixonado por futebol também, então o FIFA eu joguei, então foram, meus poucos flertes com videogame nesse período foi com o PlayStation. Hoje eu tenho um PlayStation 4 e ele, coitado, ele fica meio escondido aqui na minha coleção, empoeirado ali, eu uso mais para ver Netflix do que para jogar. Entendi. E me diz uma coisa, Luiz, você teve esse ato, aí voltou para o mundo dos games, e por que voltou já com esse ímpeto de colecionar? Não foi uma coisa tão desenhada assim, foi meio por acaso. Eu acho que em 2017 foi um momento onde eu estava, não sei, eu estava por questões pessoais, eu estava precisando fazer algumas voltas ao passado, precisava revisitar momentos felizes da minha infância. E o videogame foi o maior desse, né? Acho que quando eu penso nas minhas memórias de criança, o videogame foi a maior. E aí eu comecei de uma forma bem tranquila, falar, vou comprar um ou outro console ou jogo que eu tinha na minha infância. E aquilo me fez muito bem, né? Então quando eu comprei um Phantom System de novo, quando eu comprei um Odyssey de novo, a sensação foi fantástica.
E aí você sabe que o bicho pica e começa, né? A coisa começa a Sim, crescer. Aí eu falei, bom, quero ter todos que eu tive na época. Essa história é meio comum de quem coleciona. sim. Depois eu fui atrás daqueles que eu não tive condição de ter na época. Eu falei, agora eu vou aproveitar e quero ter. E aí foi ampliando. E aí surgiram, né, algumas outras ideias, porque aí eu falei, ok, legal, além de jogar e colecionar, eu também tinha uma necessidade depois de gerar conteúdo sobre isso, né, que com Uhum. certeza é algo que a gente vai falar aqui. E aí surgiu o Instagram, depois o YouTube, que foram coisas que foram se somando a isso e a coisa foi ficando cada vez mais séria. Entendi. E me diz uma coisa, Luiz, você hoje mora nos Estados Unidos, mas quando começou a coleção morava aqui no Brasil, em São Paulo? Eu morava em São Paulo, eu mudei para os Estados Unidos em 2019, só Uhum. que pelo meu trabalho eu viajava muito aqui para os Estados Unidos, eu vinha a cada 3 meses. E Uhum. isso me impulsionou também, por isso que a minha coleção ela acelerou tanto, porque na cidade onde eu moro hoje, e é a cidade que eu vinha, que é Portland, é uma cidade com uma cena de retro games muito forte. Então aqui perto da minha casa tem pelo menos umas 3 lojas muito boas de videogames. E aquilo foi uma tentação para mim, como eu vinha sempre para cá. E quando eu descobri essa cena retro game aqui, eu comecei nessas lojas, e aí eu tinha acesso a praticamente tudo, né? Acho qualquer coisa aqui. Uhum. Tem várias feiras de retro games, tem uma feira anual aqui em Portland que ela é Que muito legal. conhecida, é uma das melhores dos Estados Unidos. Uhum. Então tudo isso me ajudou a entrar mais de cabeça nesse mundo. Então, morar nos Estados Unidos foi um facilitador, né? O ser um retro gamer no Brasil é uma coisa meio complicada, né? Assim, e depende muito, né, do teu objetivo, assim, acho que se você é simplesmente um jogador, uma pessoa que curte jogar, aí claro, você tem várias formas de jogar, né, você pode jogar com emulador, você pode jogar com Everdrive, você não, Uhum. não tem limitação, mas quando você decide de fato colecionar, aí claro, o Brasil é muito mais caro, é mais difícil de achar as coisas, nem sempre você acha a coisa numa qualidade legal, que foi um dos Uhum. critérios também que eu tenho da minha coleção, isso Uhum. foi evoluindo, tá, no começo não era assim, mas hoje eu gosto muito de colecionar os itens completos. Então, meus jogos, 90% deles, né, que estão aqui atrás de mim, eles estão Uhum. na caixinha, com manual, com os encartes originais. Eu gosto da caixinha estar bem conservada. Isso no Uhum. Brasil não é tão simples de achar. Até tem, mas é mais escasso e mais caro. Aqui é bem mais fácil de achar. Eu via esse cuidado que você tem com a sua coleção no vídeo que você fala das Tartarugas Ninja, dos jogos, e aí você tira jogo de Game Boy lá, que provavelmente é de 90, 91, e tá com a caixinha, tá com o berço, tá com o plastiquinho que envolve o cartuchinho, e ainda tem o manual perfeito. Eu falei, nossa, o Luiz tem realmente uma coleção impecável, né? Parabéns, viu, Luiz? Não, isso para mim é importante. E é importante por um motivo, assim, porque para mim todos esses outros elementos eles fazem parte da história do jogo, né? Então eu gosto tanto de jogar quanto de ficar viajando no manual. Cara, o Uhum. cheiro para mim é um negócio, né? Então a caixinha do jogo antigo ela tem um cheiro muito característico dela, e esse cheiro me transporta muito pro passado também, né? Então tudo isso tem uma razão, não é simplesmente pela vaidade de ter completo, é porque eu acho que cada elemento do jogo ele tem um papel de contar uma história. Luiz, e hoje você tem aí mais ou menos 1.000 jogos e 60 consoles. Isso, isso. E o céu é o limite? Não, eu já cheguei bem próximo do limite. Acho que sei lá, eu tinha a minha lista, né, de jogos, ela foi evoluindo com o tempo, mas acho que hoje não falta nada na minha coleção. Assim, acho que desde o final do ano passado, eu cheguei onde eu queria chegar. Só se realmente aparecer alguma coisa que é uma oportunidade ou outra. Para não te falar isso, essa semana eu estava até comentando com um amigo meu do mundo dos retro games também, que eu estava quase chorando hoje aqui, porque tinha um jogo que desde 2017 que eu tô atrás dele, que eu não tinha ideia do quão difícil ele era, e é um jogo que achar só o cartucho é muito fácil, que é o Gremlins, do Atari 2600. O Uhum. cartucho é simples de achar, mas eu não conseguia achar um completo de jeito nenhum. 4 anos procurando, entrando no eBay todo dia. No final da semana passada, achei um no eBay, num leilão. Foi uma das disputas mais sangrentas de leilão que eu já participei, É e mesmo. eu consegui. E o jogo chegou hoje, tá aqui fresquinho na minha frente. E, cara, eu quase chorei vendo o jogo, porque acho que era a última coisa que faltava na minha coleção. Então agora fechou, cara. Acho que agora eu fechei a porteira mesmo. E esse Gremlin aí, ele vem completinho também, com manual? Como que é? Não, Vou não te sei mostrar como, aqui. como é um jogo de Tá aqui Atari. na minha frente. Ele não Olha só tá aí. completo, como ele tá lacrado. Eu consegui achar um novo. Ah, isso aí Então, é joia é, raríssima mesmo. essa é uma joia rara, que, meu, eu não sei nem o que eu vou fazer com ele, que eu vou mandar fazer um quadro com ele. Acho que foi
procura mais insana por qualquer coisa, entre console, jogo, acessório. Nunca procurei algo tão forte que eu procurei esse jogo, e agora achei, vou cuidar bem dele aqui. Ô, Luiz, e para fazer a sua coleção, quando você idealizou a sua coleção, você tinha, por exemplo, ela vai começar na geração 1, 2 e vai até a geração 4, 5, como que foi esse esquema? Ela teve uma lógica, assim, eu comecei as gerações que eu joguei de fato, né, quando eu era mais novo, foram a segunda e a terceira geração. Então, o Odyssey, Atari, o Nintendo, o Master System e o Mega Drive fez parte também. Então, esse era meu foco no começo. E eu tinha uma dificuldade grande em avançar de geração, né? Tenho até hoje. Então, no começo eu fiquei muito focado nesses. Claro que eu expandi um pouco o meu universo, porque, por exemplo, o TurboGrafx, o Neo Geo, foram videogames que eu só via em revista quando eu era mais novo, eram inacessíveis, eram difíceis, eram caríssimos, né? O Neo Geo era uma fortuna. Sim. E foram sonhos que eu realizei já agora mais velho, nessa minha fase agora como colecionador, que eu tenho o Neo Geo, tenho o TurboGrafx, tenho o PC Engine, então eu trouxe algumas outras coisas de segunda, terceira e quarta geração. Mas eu sempre ouvindo muito, né, os amigos, as pessoas que colecionam, falando, cara, você precisa botar o seu pé na quinta geração, tem coisa legal na quinta geração. E eu tinha um bloqueio, por ser uma geração que trouxe o 3D, né, para o mundo, e eu não gostava do mundo 3D. Mas aí cheguei no Sega Saturn, me falaram, o Saturn é um console que tem muito jogo 2D, com gráficos maravilhosos. E aí foi onde eu entrei. Então, recentemente eu adquiri um Saturn, estou conhecendo ainda, a gente está se conhecendo, mas as primeiras percepções são legais, estou gostando bastante dele também. Bom, o Saturn é um dos videogames que eu não tive também, eu lembro que na época eu pedi emprestado para um amigo para poder jogar, principalmente os jogos de futebol. Quando evoluíam os jogos de futebol eu ficava maluco, né? Mas eu tenho essa impressão também que essa geração aí, Saturn, PlayStation 1, Nintendo 64, o 3D não envelheceu muito bem, né? Você coloca um jogo hoje para ver, ele é esquisito, ele é todo poligonal, enfim. Envelheceu muito pior do que os jogos da geração do Super Nintendo, por exemplo, que é um prazer jogar hoje ainda, pelo menos é o que eu sinto, né? Não sei a sua opinião. Não, é a mesma opinião. Para mim, claro, na época eles foram bem inovadores, né? Esse gráfico 3D com os polígonos foi muito inovador. Abriu um mundo novo, né? Também esses mundos de livre exploração. Isso foi muito... eu lembro na época, né? Eu cheguei a ter um Nintendo 64, que durou pouquíssimos meses comigo, na época, lá em 1999, se eu não me engano, 2000, mas por aí. Mas não gostei, vendi rápido ele. Mas eu lembro que impactou, foi um negócio, mas concordo 100% com você. Hoje, quando eu olho esses gráficos né, de 3D com polígono, não me impacta, eles são feios, são um negócio que parece que tá mal acabado. Já um gráfico 2D bem feito, de um Saturn, de um Neo Geo, é lindo, até hoje eu acho maravilhoso, a definição altíssima ali. Então concordo com você. O Neo Geo é um caso à parte, acho que na história dos videogames até, né, Luiz? Pra gente era... sei lá, eu via como uma Ferrari, assim, uma coisa inalcançável na época. Eu via na locadora o pessoal jogando e tal, eu falava, ok, eles estão jogando, mas eu sei que eu não tenho a mínima possibilidade de ter. Eu não cheguei nem a desejar o Neo Geo, porque era uma coisa realmente fora da realidade, até dos americanos, talvez. O Neo Geo, quando foi lançado, custava 650 dólares. Imagina, o Neo Geo foi lançado em 1994, não, até antes, o Neo Geo é de 91. Era uma fortuna, era inacessível ter um Neo Geo, né? Então, ele realmente era uma Ferrari, era um item de desejo. Eu nunca vi um Neo Geo ao vivo quando eu era adolescente, né? Nessa fase que eu tinha os videogames. Eu vi em revista, eu via na Nação Games, nessas revistas, e era uma coisa inalcançável, né, para mim, mas óbvio, era sempre um objeto de desejo, né? Eu só fui ver um Neo Geo de fato funcionar, claro, eu via nos arcades, que é o mesmo jogo, né? Mas eu fui ver um Neo Geo de verdade quando eu comprei o meu em 2017. Foi a primeira vez que eu vi um Neo Geo funcionando na minha frente. E hoje quanto custa um Neo Geo conservado, com caixa? Um Neo Geo conservado na caixa está em uns 600 a uns 800 dólares. O preço é parecido com o que ele custava na época. Sim. Aí, claro, existem, né, diferentes níveis de conservação. O mercado está inflacionando muito, né? Então, faz tempo que eu não pesquiso um Neo Geo, mas o último que eu vi estava aí entre 650 e 800 dólares. Mas subindo, né? Se você quiser acompanhar tem um site que é muito legal, que chama Price Charting, que ele
ele vai fazendo uma estatística de preço de venda de jogo. Uhum. E você consegue ver meio que uma linha do tempo, assim, né? Ele vai colocando, sei lá, acho que ele pega um passado de 10 anos para frente. É Sim. impressionante, o Neo Geo tem valorizado muito, muito, porque muita gente tem buscado, e é um console que não vendeu tantas unidades assim, né? Então não tem tanto Neo Geo para vender por aí. Ô, Luiz, e você também é um estudioso enfim, da história dos games, porque eu assisti o seu vídeo sobre o PC Engine, né, que você tem o PC Engine, as variações, enfim, e aí você fala, pô, só encontrei informações decentes sobre esse videogame numa revista francesa e tal. Você é um estudioso geral ou você estuda especificamente um console que te agrade, que você quer ter? Eu adoro história. Para mim, uma das coisas mais legais hoje de colecionar é poder me debruçar para conhecer mais a história. Até quando eu propus fazer o canal no YouTube, falei, cara, eu quero fazer um negócio com qualidade, né? Não quero falar só da minha experiência como jogador, que seria legal, mas eu quero levar a história, informação. Mas eu estudo muito dentro desse universo que eu te falei, né? Então eu gosto muito. A primeira geração eu descobri recentemente, como parte também. Quando eu decidi fazer o canal do YouTube, eu falei, bom, eu preciso ter alguns consoles importantes da primeira geração, e depois que eu tive, eu preciso estudar. Então, esse conhecimento eu tive que buscar. Da segunda, terceira e quarta geração, eu já tinha um certo conhecimento, mas aí eu comecei a recorrer a livros, a literatura, a assistir muito vídeo no YouTube, e aí, claro, conheci muito mais, né? Descobri histórias que eu nem imaginava que tinham. Mas para um pouco aí. Eu não consigo, por exemplo, falar com muita propriedade da quinta geração, né? O Saturn é um negócio novo para mim. Acho que o que eu conheço um pouco melhor é o Game Boy Advance, que esse eu já tenho há algum tempo mais. Mas daí para frente, cara, eu sei de uma forma muito genérica, assim, não falo com propriedade. E os consoles atuais, muito pouco. Muito pouco. Sei te falar um pouco a sequência que foram lançados, mas não conheço. Então eu realmente me concentro nesse horizonte ou nesse universo que eu gosto bastante. E dentro dessas gerações que você tem mais conhecimento, Luiz, você poderia citar alguns fracassos da indústria dos games, sendo consoles ou jogos? Tiveram vários, assim, né? Acho que bom, a primeira geração, o primeiro videogame da história, que foi o Magnavox Odyssey, ele foi um fracasso, né? Ele foi inovador, porque ele foi o primeiro console doméstico, mas comercialmente ele não decolou, por uma série de erros da Magnavox na época, desde a comunicação deles, que eles lançaram sempre mostrando que ele era usado num televisor da Magnavox, então as pessoas que tinham outros televisores achavam que esse videogame não ia funcionar. Então ele é um sucesso pela inovação, mas ele foi um fracasso comercial. Na segunda geração, que é inclusive um vídeo que eu estou gravando agora, o ColecoVision, que é um videogame pouquíssimo conhecido, falado, mas ele é uma máquina. O ColecoVision ele é muito superior ao Atari, ao Intellivision, mas ele foi lançado em 82, ele morreu em 85, por uma série de erros também da Coleco que lançou. Então é um videogame que tinha um potencial para ter vendido muito mais. Um outro que para os brasileiros, muitas vezes a gente não tem noção de que ele foi um fracasso, mas é o Master System. O Master System, ele no Japão, ele não deu certo, foi um videogame que não decolou, vendeu muito pouco. Várias tentativas frustradas da Sega, que lançou o SG-1000, depois isso evoluiu para o Mark III, que evoluiu para o Master System, nunca fez sucesso com os japoneses. Tentou lançar nos Estados Unidos, um fracasso retumbante. Aqui o Master System é um item meio que obscuro, assim, né? Não é um item normal das pessoas colecionarem. Mas ele fez um baita sucesso no Brasil e na Europa. Então, pra gente no Brasil, a gente tem o Master System como um dos principais videogames da terceira geração. Sim. Na história geral do videogame, ou pra Sega, ele foi um fracasso. E tem alguns outros, mas acho que esses, para mim, são os que me vêm na cabeça, assim, de bate-pronto. E o Master chegou com atraso no Brasil, se não me engano, ele chegou em 89, 90, né? Ele chegou com... o Brasil sempre teve... dá para dizer que o Brasil sempre entrou 5, 6 anos depois do que acontecia no mundo. Né? Então, o ano que a segunda geração, o ano que ela de fato chegou no Brasil, foi 1983. 1983 foi o ano que no resto do mundo, ou principalmente nos Estados Unidos, foi o ano que acabou a segunda geração, com o crash dos videogames, né? Que foi no mercado de videogame praticamente para falência. E era quando o brasileiro começou a descobrir o Atari, o Odyssey e o Intellivision. Depois, a terceira geração chegou para a gente no final de 88, quando a Tectoy lançou o Master System e quando a Gradiente lançou o Phantom System. E no resto do mundo, a terceira geração, ela já acontecia desde 83.
quando a Nintendo lançou o Famicom e a Sega. Então o Brasil sempre teve esse atraso aí de 5, 6 anos versus o que estava acontecendo no mundo. Claro, mais para frente a coisa equalizou, hoje em dia, né, tudo que acontece no mundo, o Brasil tem acesso ao mesmo tempo, mas lá atrás tinha sempre essa diferença grande. Nós vivíamos um tempo de reserva de mercado, se eu não me engano, em que era proibido importar, mas era permitido fazer um videogame pirata totalmente clone do original, né? O brasileiro cresceu com o clone sendo a nossa realidade, né? A gente não tinha noção de que o clone era uma coisa totalmente moralmente errada, mas era o que a gente tinha. E fez parte da nossa história, né? Não dá. Qualquer brasileiro que jogou videogame nos anos 80 e 90 teve um clone, gostou de um clone, são parte fundamental da história. E Master System, Phantom System que você tem na sua coleção, você levou aqui do Brasil ou também consegue adquirir por aí? Não, eu levei bastante coisa, eu trouxe do Brasil para cá, né? O que é interessante também, porque esses itens são super cobiçados aqui. Então eu tenho 4 Master System brasileiros, né? O 1 e o 2 e depois 2 versões do compacto que foi lançado no Brasil. Cara, esses videogames eu recebo direto proposta de colecionador. Inclusive eu já vendi um compacto aqui, eu tinha 3, eu vendi um deles e o cara pagou, uma dessas lojas que é aqui perto de casa, pagou um valor altíssimo por ele. E os estrangeiros, eles adoram, né? A Tectoy, ela é muito conhecida no resto do Brasil. Então, um jogo da Tectoy, aqui ele custa caríssimo. Se você entrar no eBay, tem bastante gente vendendo o jogo da Tectoy por um preço muito acima do que é vendido no Brasil. Eu não trouxe com intenção de vender, eu vendo se for uma coisa, eu tenho 3 e não estou usando um, aí sim, mas minha intenção nunca foi fazer dinheiro com a minha coleção, mas esses itens são super cobiçados. O Phantom é bastante conhecido, todo o projeto, né, da Gradiente, depois quando ela de fato oficializou como uma distribuidora, ou teve a licença da Nintendo no Brasil, esses jogos que foram lançados nessa fase da Playtronic, eles são super cobiçados aqui, né? Então eu tenho muita coisa do Brasil para cá e sou o tempo inteiro assediado por colecionador daqui para vender essas coisas. E aí, seguindo nessa linha do tempo, a gente chega no lançamento do Mega Drive, no caso do Sega Genesis para os americanos, e posteriormente, um pouco depois, o Super Nintendo. Aí o Brasil já estava mais alinhado com o resto do mundo ou ainda não? Já estava, porque isso começou lá por 92, que começou, se eu não me engano, foi 92 que o Mega Drive chegou no Brasil, algo próximo disso. Aí sim, já estava mais próximo. O Genesis foi lançado em 88 pela Sega no Japão, em 89, quando de fato ele começou a ganhar mais força, mas já começou a diminuir, né? Então, antes eram 6 anos, já caiu para 3, e essa diferença foi cada vez diminuindo mais. Então, sim, diria que na 4ª geração foi quando o Brasil começou a andar na mesma velocidade do resto do mercado. E nós tivemos representação oficial no Brasil da Nintendo, né? Lançando o Super Nintendo por aqui, né? Foi bem tardia e bem diferente, né? Porque ela, quando a Gradiente fechou esse acordo com a Nintendo, porque a Nintendo, desde sempre, ela foi cobiçada, né? Várias empresas queriam levar a Nintendo pro Brasil, ser representante oficial da Nintendo. Várias tentativas, a Nintendo demorou para se convencer de que devia entrar no Brasil dessa forma. No final, a Gradiente foi quem conseguiu fazer o acordo e, junto com a Estrela, fizeram essa parceria. E aí, quando eles lançaram, de fato, eles lançaram primeiro o Game Boy, depois o Nintendinho, e aí depois... Não, desculpa, falei errado. Lançaram primeiro o Super Nintendo, depois lançaram o Game Boy e o Nintendinho. Então, inverteu a ordem que foi lançado no mundo, né? Então, o primeiro item oficial dessa parceria foi o Super Nintendo. E aí sim, depois disso, ela ficou um bom tempo no Brasil com essa parceria. Depois a Estrela saiu da parceria, ficou só a Gradiente, mas sim. Eles tiveram até um lançamento, se eu não me engano, também do Nintendo 64 nacional. E sim. Aí acho que só depois disso que a Nintendo parou e foi voltar agora recentemente com o Switch, né? O 64, o Game Boy Advance, todos esses têm versões nacionais. Ô, Luiz, me fala uma coisa, a sua coleção de jogos, você também traça um projeto antes? Quero ter X jogos, ou você vai mesmo por título? Como que você faz essa seleção de jogos para comprar? Eu tinha uma lista inicial, que foram aqueles jogos que eu gostei bastante, né? Se perguntasse para mim em 2017, quantos jogos que eu imaginava ter, cara, eu ia te falar, sei lá, não mais que 50 jogos, que era aquele universo que eu joguei, né, no passado.
Mas aí, à medida que eu fui conseguindo ter esses jogos e que eu fui também conhecendo mais jogos, que eu fui me interessando por outros formatos de jogos, essa lista foi expandindo. Assim, eu acho que dos 1.000 jogos que eu tenho hoje, não sei, cara, tem alguns jogos que eu comprei que não fizeram muito sentido, que eu comprei por um impulso ou porque, sei lá, tava barato e eu achei que eu ia gostar dos jogos. Eu não jogo muito, assim, eu acho que em algum momento eu vou reduzir essa minha lista, né? Eu vou ficar com aqueles jogos que de fato eles têm algum sentido para mim. Eu só não faço isso agora porque como meu YouTube, né, um negócio que é um projeto que eu estou investindo bastante agora, eu tenho um objetivo que eu quero contar a história de tudo que eu tenho aqui. E estou até procurando formatos diferentes no YouTube de poder contar essas histórias. Então, acho que depois que eu conseguir contar todas as histórias do que eu tenho e deixar esse legado, eu acho que minha coleção vai diminuir. Eu acho que aí eu vou ficar simplesmente com aquelas coisas que eu gosto bastante, que eu jogo e fazem sentido para mim. Eu assisti em um dos seus vídeos que você tem 12 videogames ligados simultaneamente, quer dizer, de forma assim, eu quero jogar esse, se eu apertar o power ele vai aparecer já na TV, não preciso conectar e tal. Então, você também é um jogador, além de colecionador. Eu gosto muito de jogar. Para mim é a hora que de fato o jogar é aquela hora escapista, assim, para mim, né? Que eu entro no mundo, que eu vou fundo naquele jogo. Acho que é por isso que eu gosto também desse mundo mais 2D, dessas gerações anteriores, porque são jogos um pouco mais simples, né? Um jogo que você consegue começar e jogar, fazer começo, meio e fim lá em algumas horas, salvo raras exceções, né? Pega um Zelda, que é um jogo que você vai aí horas e horas jogando, mas sei lá, é um jogo que se eu tenho 2, 3 horas, eu quero pegar, sei lá, Tartarugas Ninjas, né? Que é um tema de um vídeo recente que eu lancei. É um jogo que em 1 hora e pouco você acaba ele, né? E eu gosto dessa sensação de começo, meio e fim do jogo. Então eu gosto de jogar. E por isso a importância do que você falou, de eu ter todos os meus consoles ligados ao mesmo tempo aqui. Então são, acho que dos 12, eu não sei se você ou se confundiu com a TV, ou de uma das partes que eu tenho aqui que tem 12, mas no total da minha Game Room eu tenho 36 consoles ligados ao mesmo tempo. E eu tenho 12 TVs, né? Entendi. Então são 12 TVs e então mais. talvez o 12 seja a TV. Tá. É que num dos módulos que eu tenho aqui, numa das partes da Game Room, tem 12 consoles. Então, tá. Mas enfim, eu tive que fazer uma engenharia aqui para manter esses 36 consoles ligados ao mesmo tempo. Mas é isso, tô com vontade de jogar um jogo do TurboGrafx. Puta, eu quero estar a um botão de distância do jogo. Foi o que eu fiz aqui. E quais itens mais raros que você tem nessa coleção aí, Luiz, de consoles, jogos? O Gremlins você citou agora há pouco do Atari, mas quais mais você poderia mencionar? Vamos lá. De console, acho que o mais raro que eu tenho é um que chama Jet 27, que ele é uma versão do Odyssey, o Odyssey que a gente conheceu no Brasil, da Philips. Na Europa, né, a Philips ela teve algumas subsidiárias que vendiam versões do Odyssey. Então ela teve uma na França chamada Radiola, que fez o Jet 27, que ele parece um computador. Ele tem o teclado do Odyssey, mas ele tem um monitor acoplado nele. E ele é muito raro, muito, muito difícil de achar. Eu conheço, sei lá, acho que mais 1 ou 2 pessoas no mundo que tem. E esse meu eu consegui ele novo. Eu achei por uma coincidência da vida, um cara vendendo, um colecionador vendendo na Europa, e o dele estava novo. Ele me mandou, o produto nunca tinha saído do plástico de dentro. Então acho que esse é o mais raro que eu tenho. E eu tenho um que eu fiz um vídeo no YouTube também, que ele não é um videogame, mas ele é um acessório do PC Engine, que é o PC Engine Duo Monitor, que ele foi um monitor portátil lançado pela NEC para o PC Engine, mas também muito difícil de achar. Você fez vídeo desse, legal. né? Fiz um vídeo dele. Assisti hoje. É um produto lindo, tecnologia de ponta colocada ali, design bonito. Então ele é um item bem raro também. E para citar um terceiro console que eu descobri recentemente, eu não tinha ideia de que existia. Acho que na história do Neo Geo, né, a maioria das pessoas conhece o Neo Geo pelo MVS, que foi o arcade, e depois para o Neo Geo AES, que foi quando ele chegou para o console. Só que tiveram 2 modelos do Neo Geo que aconteceram entre esses dois, que é o Neo Geo AE0 e o AEC, que eu não tenho a menor ideia de que eles existiam. Eu descobri recentemente e também fuçando, consegui achar 2 pessoas vendendo, e eu tenho, que ele foi um modelo do Neo Geo que foi por pouquíssimo tempo que ele existiu, a caixa é totalmente diferente, o console é igual, mas a caixa é bem diferente. Então eu diria que esses são os mais raros.
E acho que de jogo, acho que disparado o jogo, bom, esse do Gremlin agora, que foi a busca mais frenética que eu já fiz, e um dos jogos mais raros que eu tenho é um dos jogos dos Flintstones, do Nintendinho, que é um jogo que ele foi lançado na época. Isso tem um pouco de lenda urbana, mas a história que fala é que ele foi um jogo lançado só para Blockbuster, e ele não foi vendido numa loja normal. E aí, claro, depois que fecharam as Blockbusters, ficou um estoque desse jogo por aí, os colecionadores ficaram loucamente atrás, e eu tenho esse jogo, eu consegui esse jogo. Então acho que é o jogo mais raro que eu tenho. Bom, abrir um parênteses aqui e dizer para quem está assistindo a gente ou ouvindo o nosso podcast, para assistir esse vídeo que o Luiz fez da última blockbuster do mundo, que é incrível, uma nostalgia, você quase sente o cheiro, assim, daquela locadora de novo. Parabéns por esse vídeo, viu, Luiz? Foi realmente legal. muito bom. Valeu. Foi muito gostoso fazer esse vídeo, porque quando eu descobri que tinha essa loja, a última da Blockbuster, perto daqui, né, da cidade onde eu moro, falei, cara, eu tenho que ir para lá. Na época eu já estava com a ideia de fazer o canal no YouTube, eu falei, eu vou lá, vou fazer o conteúdo, depois se eu fizer ou não o canal, pelo menos eu tenho um registro legal. E é uma experiência, demais. Para nós brasileiros, a Blockbuster é muito íntima, né? Ela esteve aqui no Brasil, não sei se no Brasil inteiro, mas em São Paulo tinha bastante Blockbuster e para nós é uma nostalgia incrível, cara. Realmente acertou em cheio nessa visita aí, a última. E ela tá nativa, não pretende fechar, não. Tá, ela tá nativa, ela tá saudável financeiramente, acho que os donos, né, os proprietários, eles devem ter uma condição financeira boa, e eles conseguem sustentar a loja, tanto com os aluguéis, mas eles vendem bastante memorabilia lá dentro, e eles têm ganhado cada vez mais e mais fama, né, porque ele teve uma ação que eles fizeram com o Airbnb, que era possível você dormir na Blockbuster, eles fizeram um quarto dentro da loja que simulava um quarto dos anos 90, então isso foi incrível, deu muita visibilidade para eles. E agora, eu não sei se saiu agora, essa semana, ou se vai sair a semana que vem, um documentário na Netflix sobre essa loja. Então, assim, aí acho que de fato vai explodir, o mundo inteiro vai saber da existência dessa loja. Espero que eles continuem tendo apoio, porque é um patrimônio, né? Um patrimônio, para quem gosta de anos 90, é um patrimônio essa loja. E é tudo a moda antiga mesmo, né? Você pega ali, hoje deve ser o DVD, o Blu-ray, né? Para alugar e aluga, devolve, como a gente fazia nos anos 90, né? Tudo, experiência idêntica ao que era. Eles até têm um pouco de VHS lá, pouco, mas tem. Mas a maioria é DVD e Blu-ray, mas a experiência é exatamente igual. Assim, quando você entra na loja, o bom dia, né, da pessoa que te atende, a organização dentro da loja. Assistam o vídeo, vale a pena. Quem gosta de Blockbuster vai curtir ver esse vídeo. Vale muito a pena. Vou até pedir para o nosso editor colocar o link desse vídeo aqui também na nossa descrição. Ô, Luiz, agora falando um pouco do mundo dos colecionadores, como que é o relacionamento entre quem coleciona videogame? Os colecionadores se ajudam ou rola uma rixa, eu tenho mais do que você, uma competição? Como que funciona desde que você entrou, né, em 2017? Assim, para mim sempre funcionou muito bem. Eu consegui me aproximar de grupos que são grupos muito legais, e nunca tive nenhum tipo de problema, sempre foram pessoas que me ajudaram. Acho que o Warp Zone, por exemplo, o Kleber, né, que é um dos caras que aparece mais da Warp Zone, foi um cara que sempre foi super gentil comigo, a gente troca figurinhas no Instagram, vira e mexe, me inspiro muito no conteúdo que ele faz para poder fazer conteúdo pro meu canal também. Eu me aproximei hoje de uma comunidade que para mim é incrível, que é um grupo de colecionadores do Odyssey, e a gente que tem uma história linda com o Odyssey, inclusive de desenvolvedores de jogos atuais, né? Tem o Rafael Cardoso, que é um cara que faz jogos incríveis de Odyssey hoje em dia, e quando eu conheci esse pessoal, eles rapidamente me convidaram para um grupo de WhatsApp, e é um grupo que eu aprendo muito ali. Fiz uma live com eles recentemente também, que eles contaram a história do Odyssey, linda, eu quase chorei na live. Então, e tem uma galera nova também, né? Então eu me aproximei de alguns colecionadores novos que também são super colaborativos, a gente troca muita figurinha, não tem competição de quem tem isso mais ou menos. Então, não sei se é sorte que eu tive, mas eu me aproximei de gente muito legal, que eu aprendo muito e que a gente troca bastante informação. E aí rola essa coisa assim, pô, você tá querendo o jogo X, eu conheço alguém que tá vendendo, enfim, essas informações preciosas também acontecem. Acontecem, principalmente nos grupos de WhatsApp tem muito isso, assim, né? Esse jogo do Gremlins eu falava para muita gente que eu queria. Recentemente agora aconteceu, um cara que eu até mencionei para vocês, o Rambo dos jogos, Rambo dos videogames, que é um perfil muito legal do Instagram, de um cara muito engraçado,
conhece bastante também de videogame, e ele estava atrás recentemente, de um Sega CD, e aí colocou no grupo, a gente achou ele achar alguns, no final um outro colecionador que acabou vendendo para ele, mas tem bastante troca, assim, tanto de informação quanto de itens que a gente tá buscando. Legal, Luiz. Eu tenho um amigo que ele é colecionador também, mas enfim, ele mora aqui no Brasil, tem as dificuldades dele, mas ele tem uma paixão pelo Wii. E ele tem 4 consoles do Wii, um azul, um vermelho, um branco, enfim, essas edições coloridas que saem. Isso tem muito valor para os colecionadores também, né? Ter vários itens do mesmo, vários consoles, é, é, várias cores do mesmo console, enfim. Tem. Cara, isso assim, é legal essa pergunta que você fez, porque esse é um mundo paralelo, né, assim, que eu também não tinha muita ideia, mas essas pequenas diferenças, elas acabaram ganhando um valor, né, acho que talvez um dos casos mais famosos sejam dos cartuchos de Nintendo, com 5 parafusos, ou com 3 parafusos, enfim, os cartuchos de Nintendo ao longo do tempo foi mudando o número de parafusos que eles têm atrás. Uhum. E aí os cartuchos com menos parafusos, eles são hoje muito mais raros e mais cobiçados do que os com 5 parafusos. E quando eu entrei nessa pira, eu falei, cara, não é possível que tem gente pagando, às vezes, sei lá, $1.000 num cartucho que tem 3 parafusos ou 2, eu nem sei, eu não me apego tanto nisso, tá? Não é um assunto, eu não sou tão fissurado nessas diferenças assim, mas tem muito, e as pessoas, acho que o único que eu tenho, que eu fui atrás, é que no jogo das Tartarugas Ninjas, no segundo pro Nintendo, uma das versões, ela vinha com cupom para você trocar por uma pizza no Pizza Hut. Uhum. E quando eu comprei o meu, não veio com esse cupom. E eu fiquei, pé da vida. Eu falei, cara, eu queria o jogo com o cupom do Pizza Hut. E aí depois eu fiquei atrás e aí achei a versão com o cupom do Pizza Hut. E tenho as duas hoje, mas acho que foi a única coisa ali que eu fui atrás. Mas tem pequenas variações, né? Desde cores, como é que você falou, que aí são mais nítidas, mas tem essas coisas no detalhe, um cupom, um parafuso, e que para os colecionadores, cara, isso é febre. A galera investe uma grana para ter esses itens diferentes. E como você mencionou também, teve um videogame que só lançou na Europa. Uma vez eu vi uma história parece que é um Master System coreano também, alguma coisa do tipo assim, que é raríssimo e vale muito dinheiro. Enfim, olha, o colecionador deve sofrer um pouco com isso, né? Sofre, porque quanto mais eu estudo e pesquiso, mais eu descubro. E quanto mais eu descubro, mais eu me ferro, porque pode ser que eu queira alguma coisa. Né, nessa linha que você falou, também, um sistema, né, que eu me apaixonei mais recentemente é o do TurboGrafx e do PC Engine. Que na minha cabeça, antes de entrar, para mim só existia o TurboGrafx e o PC Engine. Eu não tinha muita noção de todo o resto do universo que tem. Sabia do portátil, do Turbo Express, isso eu sabia que existia. Mas, cara, é tanta coisa nesse universo, né? Eu falei do Turbo Duo, tem o PC Engine LT, que é um outro item super raro, e aí também, recentemente eu descobri de uma versão do TurboGrafx que foi feita para ser exportada para a Europa. Ele nunca foi lançado de fato no mercado europeu, mas ele era exportado para lá, então ele é um sistema todo construído para funcionar na Europa. Quando eu vi, falei, cara, preciso ter, né? Aquela coisa, eu preciso ter. Sei lá porque que eu preciso ter, mas preciso ter. E aí fui atrás e tenho e foi um dos motivos que eu comprei a TV que a gente estava conversando antes aqui, é que tem SCART, né? Porque é uma TV europeia que tem uma entrada SCART, esse videogame, ele com SCART a qualidade dele fica muito melhor, então uma coisa vai puxando a outra. Sim. É interminável, mas se deixar levar, você não para nunca. Nossa senhora. Ô, Luiz, e no mundo dos portáteis, você começou no Game Watch? Como você iniciou no mundo dos portáteis? Porque eu comecei no Game Watch, minha primeira lembrança é de Game Watch. Eu também. E por sorte, eu tenho até hoje o meu primeiro Game Watch. Tá brincando? Ele fica aqui, ó, tá num lugar super especial aqui. Eu ganhei ele também lá no começo dos anos 80 da minha mãe. Ela fez uma viagem pro Paraguai e trouxe um Game Watch para mim do Donkey Kong. Aquele laranjinha? Não, é um que ele funciona com a tecnologia de espelho. Você abre Lembro, e aí ele tem um espelho ele abre mais ou a menos tela reflete. Isso. E joguei muitos anos, era viciado no Game Watch, então foi meu primeiro portátil, e depois só para fechar essa história, esse Game Watch sumiu, eu não tinha ideia de onde ele tinha ido parar, e aí, sei lá, faz uns 2 anos, um dia minha mãe chega na minha casa e fala, você não sabe o que eu achei, e aí ela achou na casa dela o Game Watch e o Game Boy que eu tive, que eu ganhei em 1991, com os cartuchos,
de Game Boy que eu tinha na época. Então foi uma das visitas mais legais que a minha mãe já fez para mim. Meu, não acredito que você achou isso daí. E o Game Watch, eu tive que mandar tudo para consertar, né? Tive que mandar o Game Watch para o conserto, conseguiram consertar, que eu fiquei super Que feliz. bom, hein? O Game Boy também, recentemente, eu mandei para ele para fazer uma revisão completa nele. Hoje ele funciona, e os cartuchinhos do Game Boy que ela achou, todos funcionando também. E você tem outros Game Watch também? Você coleciona ou não? Tenho poucos. Eu acho que eu tenho três. Tenho três e um desse novo que a Nintendo lançou agora, do Mario, que eu comprei também. Eu sempre gostei de Game Watch, mas nunca fui muito a fundo, assim. Né? Não é uma... Eu nem gosto de falar muito disso, porque é um universo tão apaixonante que se eu começar a pesquisar, eu vou querer ter mais. Mas eu não tenho espaço mais aqui. Minha Game Room, ela tá lotada, assim. Para entrar alguma coisa, agora tem que sair, de fato, porque não cabe mais. Mas não, eu tenho três só. Tem 3 Game Watches, mas o que eu gosto mesmo é esse do Donkey Kong. E será que são itens valiosos no colecionismo? Esse do Donkey Kong, ele é um item que, para você achar é muito difícil achar um completo. Então esse meu, eu tenho só ele, né? Ele tá solto. Eu cheguei a pesquisar algum caixa, ou até uma caixa solta, sei lá, 600, 700 dólares, um completo. Então ele é bem caro. Os outros que eu tenho, não. Eu acho que eles são mais simples, eles são bem fáceis de achar hoje em dia. E aí nos portáteis, então, você começa ali no Game Watch, que você tem, Game Boy, e vai até qual geração? Os portáteis foi o que me introduziu na 5ª geração, né? Porque quando eu tive o Game Boy Advance, foi meu primeiro passo na 5ª geração. Se você olhar minha biblioteca de jogos do Game Boy Advance, não são muitos, todos são 2Ds. Eu não entrei no mundo 3D dele. Mas na época, nos anos 90, ali eu tive o Game Boy e o Game Gear, que foram os dois que eu gosto muito dos dois até hoje. E aí, quando eu voltei a colecionar agora, aí eu ampliei um pouco o meu mundo do Game Boy, as várias versões que foram lançadas, né, desde o original, aí tem o Game Boy Light, o Game Boy Pocket, Game Boy Color, então eu tenho, né, um de cada um desses. Game Gear eu tenho, e aí eu me aventurei nos novos. Então, por exemplo, o Sega Nomad, né, que é o portátil, que é um Genesis portátil, que também é um console, é um portátil muito legal. Esses que eu te falei da família do PC Engine, então tem o GT, o Express e o LT, que é um bem raro também, que é muito legal. Que mais? O Neo Geo Mini, que é um negócio, desculpa, o Neo Geo Pocket, que é um negócio que eu não conhecia, eu conheci agora nessa última fase de colecionador, que também é incrível, um videogame muito legal. Então hoje eu tenho uma coleção legal de portáteis, e eu gosto muito, tá? Tem fases que eu jogo bem mais os portáteis do que os consoles de mesa. Eu me amarro em sentar no sofá aqui e jogar um portátil. Você tem o Lynx também, não? Tem o Lynx. É da Atari, né, se eu não me engano? Tem o Atari Lynx. Tem os dois modelos, tem a primeira e a segunda versão, que o Lynx também ele é incrível, né? Ele foi super inovador na época, é uma pena que pegou uma fase que a Atari como companhia estava muito atrapalhada, e ela não conseguiu desenvolver bem o Lynx, mas a capacidade gráfica dele, as inovações que ele trouxe, né? Ele foi o primeiro videogame da história que ele foi feito para destro e para canhoto, né? Você consegue virar o videogame e para um canhoto, o direcional vai para o lado direito e os botões para o lado esquerdo. E ele é bem parrudo, ele é grande, né? Ele é grande, ele é bem parrudo, ele é gordinho, assim, né? Ele é comprido, e o primeiro, mais ainda, né? O primeiro ele é bem comprido, mas é um videogame com uma experiência bem legal. O Lynx, eu tenho uma história interessante, que nos anos 90, eu lia as coisas na Ação Games e eu ficava maluco pra ver. E tinha uma locadora, uma Dimensão Games, cara, 2 quarteirões da minha casa. E era lá que eu vi algumas novidades. E um dia eu fui e tinha o Lynx, aí eles estavam alugando o Lynx. Eu aluguei e eu passei um fim de semana com ele. Pô, e foi demais aquilo, cara. Eu fiquei louco. Mas não era inacessível, nem tinha para vender, né? A locadora só alugava, era impossível. Mas ele deixou essa coisinha, esse gosto para mim, né? Ficou uma nostalgia legal do Lynx. E aí, quando eu comprei um Lynx agora, teve uma sensação diferente para mim. Que eu comprei o jogo que eu aluguei daquela vez. Caramba, que legal, hein? E a biblioteca dele é pequena de jogos ou média? Como pequena. É pequena? É uma biblioteca pequena. Ele tem uma cena atual, tem jogos independentes que são lançados até hoje, o que é legal. Ou seja, tem gente ainda
quase todos os consoles têm uma cena independente hoje, né? Quando você começa a pesquisar, você vê que tem muita gente lançando o jogo, o que é legal. Mas a biblioteca dele da época é pequena. Eu não sei o número, tá? Mas eu vou chutar, não deve passar de 50 jogos. Não deve passar disso. Caramba, e a Atari, então, depois de tanto sucesso, colecionou fracassos, né? Também teve o Jaguar, que era, em tese, um console poderoso e que naufragou, né? Naufragou. É uma pena, assim, a Atari, ela se perdeu ali no... Quando a Atari foi vendida pro grupo da Warner, ela perdeu a essência, ela perdeu o DNA dela ali, né? Ela passou a fazer parte de uma corporação grande, mais lenta, cheia de processo, com gente que pensava de uma forma diferente. O Nolan Bushnell, que foi o fundador, saiu, e aí também com ele saiu muito desse DNA. Os principais desenvolvedores começaram a sair e a abrir as suas desenvolvedoras de jogos. A Activision é o exemplo mais famoso. E aí a Atari começou a patinar, e ela naufragou junto com a segunda geração, e depois todas as outras iniciativas que ela teve até hoje, né? A Atari tá nativa, acabou de lançar o Atari VCS, mas não conseguiu mais, não fez nada mais de sucesso. Triste, né? Porque muita gente começou com a Atari. Eu, pelo menos, comecei também jogando Atari lá no começo dos anos 80, River Raid, Enduro. São jogos que estão na nossa memória afetiva. É triste, assim, ela poderia tranquilamente ter continuado e rivalizado, né, de igual para igual com a Nintendo, com a Sega, depois com a Sony, porque a Atari tinha um DNA criativo muito, muito legal, assim, para mim é uma das empresas mais inovadoras no que ela fez, de tudo, assim, tanto do que ela colocava no mercado, como do processo interno dela de criação dos jogos, das artes, né? Tem um livro que eu tenho aqui que eu adoro, que ele chama A Arte do Atari, que fala sobre a arte das embalagens, né, das caixinhas, dos cartuchos, que isso também foi bastante disruptivo para a época, que virou quase que um estilo de arte próprio, né? Então ela foi muito inovadora, mas aí ela se perdeu. Ela foi na terceira geração, na geração do Nintendinho, do Master System. A Atari teve o Atari 7800, mas que ele é tão inferior aos outros dois, né, que eu falei, que as pessoas nem lembram que ele foi um console da terceira geração. E aí dali para frente a gente já falou, né, vários fracassos aqui, mas é uma pena, cara. Tinha tudo para ser uma marca muito forte até hoje. Tinha um mercado consolidado, fãs consolidados, enfim. Luiz, a gente já está quase aí com 50 minutos de bate-papo, passa muito rápido, né? Muito gostoso. Falar de games antigos, de retro games, a gente pode fazer podcast aí de 5 horas tranquilamente. Mas um assunto também que me chamou a atenção, das minhas lembranças afetivas, foi o jogo do Didi no Odyssey. Esse jogo era original brasileiro ou ele foi feito em cima da base de algum jogo importado? Qual que é a história dele? Ele foi feito em cima da base de um jogo que já tinha no Odyssey americano, que chama Pickaxe Pete. E aí a Philips foi genial, né, de pegar esse jogo e fazer, foi o primeiro jogo no Brasil com um personagem licenciado, né, e os Trapalhões na época, imagina, esse jogo de 83, 84, foi no auge dos Trapalhões no Brasil. Renato Aragão era um ícone, né, a criançada adorava, então foi uma jogada de mestre da Philips de fazer a licença e usar um filme na época, que era Os Trapalhões na Serra Pelada, que fizeram um link de Dinamina Encantada, né? Então, e a arte da caixinha lembra muito o filme. Icônica, então pegaram, assim, surfaram uma onda muito legal. E a própria característica do jogo, porque é um personagem com uma marreta, né? Uma picareta na mão, que tá, pra mim, eu olhava e falava, é o Didi na Serra Pelada, não tem a menor dúvida disso, né? Cara, que genial isso, né? Eu realmente não sabia essa história, fiquei sabendo agora, porque no nosso bate-papo eu vou rememorando também o meu passado aí, e esse jogo foi um dos primeiros que eu joguei na vida. Eu não tive o Odyssey, eu lembro que ele tinha um teclado também no console, né? Não sei para que servia aquele teclado, e dos controles eu lembro, meio retangular assim, e tinha um jogo da Cobra também, minha memória vai até aí daí eu não lembro mais nada do Odyssey. O Odyssey, ele tinha uma proposta de também ter um lado... Bom, primeiro, o teclado, assim, porque a Philips queria que ele tivesse uma cara de computador, né, trazer essa coisa, que na final dos anos 70, início dos anos 80, foi um momento que os microcomputadores começaram a ganhar muito espaço, né, começaram a ser comercialmente fortes, e aí a Philips quis fazer esse design com cara de computador. A Philips é a Magnavox, né. E aí ele teve vários jogos educativos também, e o teclado é bem útil para isso.
O jogo da minhoca, que acho que você se refere, é o Come Come, que o primeiro Come Come, você tem que comer uma minhoquinha, né? Então vai uma minhoquinha andando pela tela, e você pode ir comendo pedaços dela, assim, e aí depois o segundo é muito parecido com o Pac-Man, mas esse primeiro, o bichinho parece o Pac-Man, mas você tem que pegar uma minhoca. Legal. E você tem o jogo do Didi, não? Tenho. Ah, deve estar aqui atrás de mim, cadê? Eu deixo tudo por ordem alfabética aqui. Ah, é? Cadê? Didi na Mina Encantada, aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Olha, esse, meu, cara. Isso É, me traz uma lembrança esse incrível, aqui. cara. Muito E legal. isso, assim, é uma... Acho que depois, né, o Brasil ficou famoso por fazer esse tipo de adaptações de jogos, né? Então, a Philips foi pioneira aqui, e depois a Tectoy, aí fez É, muita coisa legal de localizar jogos, né? Então, o jogo da Mônica talvez seja um dos mais emblemáticos, né? Dela também pegar um jogo que já existia, o Wonder Boy, e conseguir uhum, transformar na Mônica, foi também uma jogada de sim, mestre. E vários outros exemplos, mas acho que esses dois são os mais fortes. Mas teve jogo do Chapolin, do sim. Pica-Pau, né, um monte de coisa legal que a Tectoy fez. Ah, a Tectoy tratou muito bem os brasileiros e trata até hoje, né? Recentemente lançou o Mega Sim. Drive, que esse eu tive o prazer de comprar. Eu queria muito ter um Mega Drive como eu tinha na minha infância. Eu comprei esse Mega Drive, que é conhecido como Mega Drive 2017 por aqui. É, E é muito legal, porque também você pode colocar os jogos no SD, se você não quiser comprar os cartuchos, que realmente são caros, difíceis de achar e tal. Achei uma iniciativa muito legal. Você chegou a ver esse console? Você teve, não? cheguei a ver. Eu não tive, mas eu cheguei a ver. E acho sensacional porque ela lançou um console, né, moderno, mas com a possibilidade de usar o cartucho original. É, Todos esses outros que foram lançados, o Nintendo Mini, Super Nintendo Mini, só funciona com o jogo na é, memória. emulador, né? Então a Tectoy foi, de novo, né, genial, que você falou muito bem, ela sempre tratou Sim. os gamers brasileiros da melhor forma possível. É isso aí. Luiz, já chegamos então a 51 minutos de bate-papo. Eu quero muito agradecer sua presença aqui no podcast da Rádio Retromix. Saiba que as nossas portas, os nossos Instagrams, todas as nossas redes estão abertas aí, caso você precise divulgar alguma coisa, enfim, fazer uma parceria. Tamo junto, viu, Luiz? Pode contar com a nossa ajuda sempre. Eric, agradeço demais, foi muito legal. Sério, parece que faz 5 minutos que a gente está É, conversando, porque passou verdade. voando, né, foi muito, muito rápido, era para ficar mais uma hora tranquilamente aqui. E a recíproca é verdadeira também. Meu Instagram, enfim, eu tenho lá minha base de gamers, que vamos divulgar o trabalho de vocês, né? Eu conheci agora o trabalho de vocês, então Uhum. acho que a parceria a gente pode começar já, divulgando o trabalho incrível que vocês estão fazendo, e um dia você vai ser o meu convidado lá no Opa! meu YouTube. Com o maior Fechado? prazer, cara. Fechadíssimo. Boa, Já convite aceito já. E, legal. enfim, para quem acompanha o nosso bate-papo também, caso ainda não conheça o canal do Luiz, por favor, se inscreva. É história boa, é história, é conteúdo bom e também a estética. Eu te falei isso a primeira vez que a gente conversou no WhatsApp. Eu falei, meu, a estética do seu canal é incrível. Achei muito linda a sua coleção, muito bem organizada. Você explica isso em um dos vídeos. Enfim, conheçam o canal do Luiz. Esse é o meu recado. Legal, obrigado. Então é isso, Luiz. Brigadão. E para quem acompanha a gente Valeu. também, não esqueça, estamos lá no site radioretromix.com e no Instagram, @Rádio Retromix. Valeu, turma. Até mais.